estarmos aqui esta noite. No carício das nossas orações, para que Deus nesta noite nos dê uma porção da sua palavra. Prometo não enfadar os irmãos, mas apenas alguns minutos. Meus queridos, nós lemos a palavra de Deus, Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículo 3, versículo 5. Este João, ele era irmão de Jesus. Foi este João que escreveu o Evangelho, escreveu as 3 epístolas que têm o seu nome e escreveu o livro de Apocalipse. Este Evangelho foi escrito originalmente na língua grega, que é conhecida em todo o mundo. Este quarto Evangelho não registra qualquer parábola, menciona somente 8 milagres, dos quais apenas 2 são relatados nos outros evangelhos. O nome de João, ele significa que graça ou favor de Deus. Queridos e amados, Mateus escreveu para os judeus, assim como Marcos escreveu para os romanos, assim como Lucas escreveu para os gregos, e João escreveu para todas as igrejas universais. E ele relata este acontecimento, este encontro de Jesus com Nicodemos, que não tem em nenhum outro evangelho. Mateus não falou deste encontro, Marcos não falou, Lucas não falou, apenas João. E neste encontro de Jesus com Nicodemos, Nicodemos procura Jesus de noite por causa da sua posição, que ele era príncipe dos judeus, e por ser príncipe, ele levaria uma relevância acima da sua posição, e se encontrar com Jesus de dia poderia chamar a atenção de outras pessoas, porque Nicodemos encontrar com o filho de seu José, de Dona Maria, seria uma discrepância muito grande para a sua posição entre os judeus. E ele procura Jesus de noite, e ao procurar Jesus naquele encontro, tenta massagear o ego de Cristo. E ele diz: sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, que ninguém faz estes sinais, milagres que tu faz, se Deus não estiver contigo. Jesus não dá muita atenção àquele elogio de Nicodemos e tenta lhe explicar, para que ele possa entender acerca do conhecimento da salvação, da origem e o objetivo que Jesus veio fazer aqui na terra. Glória a Deus. E Jesus cita nos 12 versículos 2 palavras de uma forma para delinear a conversa para com Nicodemos. E Jesus diz: na verdade te digo. Amados, no versículo 12, Nicodemos chama Jesus de mestre, porque tem 2 coisas no ministério de Jesus que ele gostava quando alguém o chamava: era de mestre e de filho de Davi. Mas o bom
Jesus sempre questionava que ele não era bom, bom era Deus. E quando aquele jovem disse, bom mestre, Jesus questionou bom, mas não questionou mestre, porque ele é mestre dos mestres e ele é filho de Deus. E Jesus se aproxima de Nicodemos e diz, na verdade te digo. E o que é que Jesus diz a Nicodemos na verdade? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No versículo 5 ele diz, na verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar. Olhe lá o que Jesus está dizendo. Por que Jesus cita duas vezes a mesma palavra, na verdade, na verdade? Os irmãos observem que a Bíblia está recheada 10 palavras juntas. Por exemplo, quando Deus chama a Abraão, Deus diz, Abraão, Abraão. Deus disse a Jacó, quando Jacó soube que José era governador do Egito, disse, Jacó, Jacó, não descerás para o Egito, porque a mão de José fechará os teus olhos. Lá no Monte Sinai, Deus chamou a Moisés e disse, Moisés, Moisés, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Glória. Na casa de Eli, Deus chama duas vezes a Samuel e diz, Samuel, Samuel. E ele diz, eis-me aqui, Senhor. Deus chamou duas vezes a Saulo no caminho de Damasco e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Nas parábolas de Jesus, às vezes Jesus dizia assim, na verdade te digo. E às vezes ele dizia, na verdade, na verdade. Porque Jesus diz e Deus disse muitas vezes falando a mesma coisa, dizendo duas vezes. Se os irmãos olharem o texto e o contexto, vai entender que quando Deus está dizendo assim, na verdade, ou Deus está dizendo simplesmente uma vez o nome da pessoa, Deus está lhe chamando para uma objeção, para um chamamento em uma diretrizes que Ele quer lhe enviar ou quer lhe mandar. Mas quando Deus está dizendo duas vezes a mesma coisa, o nome da pessoa, ou quer relatar um fato de uma parábola, de uma narração alegórica, Ele está dizendo, atenção, atenção, eu vou decidir o que ainda não decidi. Estou pronto para resolver o que eu ainda não resolvi. Atenção, atenção. Se você quiser eu faço, se não quiser também eu vou fazer. Se você obedecer ou não obedecer, não importa. Mas a minha palavra será dita ao seu tempo determinado. Glória. Queridos e amados, Jesus está dizendo a Nicodemos, na verdade te digo. O que foi que Jesus disse a Nicodemos? Aquele que não nascer de novo não pode ver. Olha, amados, o que Jesus está dizendo a Nicodemos, está dizendo que é ver e não é olhar. Há uma diferença entre quem olha e há uma diferença em quem vê. Há uma diferença em quem ouve e há uma diferença em quem escuta. O diálogo de Jesus aqui com Nicodemos, Jesus está dizendo, é necessário você ver. Mas para você entrar, você tem que ver primeiro. Não é você entrar para ver, é você ver
para entrar. Glória. Qual é o diferencial entre ver e olhar? Quando eu olho com o olho clínico rapidamente e não trago à memória aquilo que eu estou olhando. Porque nós olhamos e às vezes nós esquecemos. A visão, a nossa mente é como que uma fita métrica, como se fosse um pendrive que nós gravamos as visões que nós vemos. Por isso que ver é diferente de olhar. Quando eu olho, eu não memorizo. Quando eu olho, eu não observo. Eu não trago a mente para gravar aquilo que eu estou olhando. Mas quando eu vejo, eu gravo na mente. Eu memorizo e de repente, se eu ver aquela coisa que eu vi um dia após, até uma semana após, eu venho a me lembrar. Porque eu simplesmente vi. Por exemplo, às vezes nós estamos se arrumando na frente de um espelho e coloca-se o paletó, a camisa, a gravata e ajeita, e a mulher coloca lá a blusa, o vestido e se penteia, e quando chega na frente alguém mais curioso do que ele, do que ela, ajeita assim o colerinho da camisa com a gravata ou a gola da blusa e diz: dá licença, deixa eu ajeitar aqui. E quando ajeita, diz assim: agora sim, ficou perfeito. Aí alguém diz: que interessante, eu me olhei tanto e nem vi este detalhe. Glória a Deus, amigo. Porque você está olhando, você não está vendo. Às vezes nós passamos em um caminho, em uma estrada, e tem alguma coisa assim morta, um estado de decomposição, e você passa tão rápido, você olha assim, que nem observa. E quando chega do outro lado, e você sente um cheiro desagradável, e comenta com alguma outra pessoa, e a pessoa lhe diz: por onde você passou, por aquele caminho, ou por aquela estrada, tinha um animal morto. E você diz: mas que interessante, eu olhei e nem vi. Às vezes nós olhamos e nós não vemos. Porque quando você está olhando, você não está observando aquilo que você está olhando. Deus não pergunta na sua palavra o que é que alguém está olhando. Deus sempre costuma perguntar: o que é que você está vendo? Glória a Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12, Deus pergunta ao profeta: o que vê, Jeremias? Deus não pergunta o que ele está olhando. Deus pergunta o que vê. E ele diz: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Deus lhes diz: viste bem, não olhaste, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para as cumprir. Glória ao nome do Senhor. Lá no capítulo 6 do primeiro livro dos reis, ali há uma história que o rei da Síria fazia guerra contra o rei de Israel. E diz a Bíblia que uma certa feita, o rei da Síria procurou buscar o rei de Israel em uma emboscada. E o profeta que morava em Samaria mandou dizer ao rei da Síria que lá em Israel tinha profeta. E diz a Bíblia que não se sabe qual foi o acontecimento, mas o rei da Síria mandou buscar o rei de Israel numa emboscada, e o profeta disse ao rei de Israel: guarda-te de passar por tal lugar, porque o rei da Síria procura te tirar a vida. E o rei de Israel, obedecendo ao profeta, não ficou naquele lugar determinado que o rei da Síria pensava que ele estava. Quando os oficiais do rei da Síria tentou buscar o rei de Israel naquele lugar determinado que o profeta lhe tinha avisado, eles voltaram ao rei da Síria sem estar com o rei de Israel. E quando o rei da Síria olhou, disse: cadê o
Israel disse: nós fomos no mesmo lugar, na mesma emboscada, e nós não encontramos. E o rei da Síria olhou para ele e disse: entre vós, quem é que está sendo falso comigo, me traindo? Quem disse ao rei de Israel que eu ia buscar ele em uma emboscada? E um dos oficiais disse: olha, rei, ninguém disse nada. Ele não sabe, mas lá em Samaria tem um profeta. Tudo que tu falas aqui na tua câmara de dormir, lá ele sabe. Aí o rei da Síria disse: se é assim, não quero mais nada com o rei de Israel. Manda buscar este profeta. Diz a Bíblia que cercaram Samaria à noite, durante a madrugada. Os exércitos da Síria cercou a cidade. E quando foi de manhã cedo, Geazi, ao abrir as janelas da casa do profeta, que olhou, olhe lá, Geazi olhou, mas ele não viu. Quando ele olhou, ele só estava olhando os exércitos da Síria, cercou a cidade. E ele voltou para o profeta e disse: ai meu Senhor, o que faremos? Estamos cercados pelo exército da Síria. E o profeta disse a ele: não temas, quem está conosco é maior do que os que estão com eles. Versículo 17 do capítulo 6 do primeiro livro dos Reis, diz assim: e orou o profeta e disse: Senhor, peço-lhe que ele abra os olhos para que veja. Aleluia. Aleluia. O que é que o profeta está dizendo? Senhor, eu quero que tu abras os olhos de Geazi, porque Geazi só está olhando o exército da Síria. Eu quero que tu abras os olhos para que ele veja o que eu estou vendo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E o que é que eu entendo ali? É que crente precisa ter 4 olhos. 2 olhos no corpo, como temos, e temos que ter 2 olhos no espírito. 2 olhos no corpo, eu vejo o céu por fora. Mas 2 olhos no espírito, eu vejo o céu por dentro. 2 olhos no corpo é para eu trocar de roupa, trabalhar, apanhar ônibus, ver os irmãos. Mas 2 olhos no espírito é para nós vermos o céu por dentro. O profeta ora e diz: abra-lhe os olhos, Senhor, para que ele veja o que eu estou vendo. E quando o profeta terminou de orar, Geazi disse: ai meu Senhor, eu agora vejo um grande exército de Deus com carros e cavalos de fogo. Aleluia! Meus queridos e amados, Deus quer que nós nesta noite vemos e não olhemos. Jesus disse a Nicodemos: na verdade te digo que é necessário você nascer de novo para ver. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nicodemos, você olha o reino de Israel. Nicodemos, você olha o principal dos príncipes. Mas eu quero que você veja o reino. Glória! Aleluia! 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 Esses olhos do corpo não podem ver o céu por dentro. Esses olhos do corpo, ele não pode ver a dimensão espiritual que Deus tem preparado para nós. Aleluia. Por quê, amados? Tem um profeta na Bíblia que ele era cego. Nome de Aías, capítulo 14 do primeiro livro dos Reis. Aías era cego. Ninguém sabe se foi pterite, carne crescida, glaucoma, que deu na vista dele. Diz a Bíblia que por causa de sua velhice, a enfermidade o afligiu e Aías perdeu a vista. E a coisa mais fácil que tem é enganar cego. Enganar cego é muito fácil. Aí Jeroboão mandou um recado pela sua mulher. Diga: minha filha, vá na casa de Aías, o profeta. Porque na época, o que o profeta dissesse, acontecia.
Mas olha o que é que Jeroboão manda perguntar. Pergunta a ele se eu vou ser rei sobre Israel e se o menino que está doente vai ficar curado. Glória a Deus. Agora, vá disfarçada, porque ninguém pode saber que tu és mulher de Jeroboão. Ela se vestiu numa roupa velha, quem sabe se naquela época existia peruca, não se sabe. Deixou os cabelos todos assanhados, as unhas crescerem, botou uma alparca nos pés velha, quem sabe pegou uma bengala, ficou diferenciada e ela foi para a casa de Aías. E Jeroboão disse: leve 3 presentes consigo, leve bolo, 10 pães e um fardo de mel de um éfa de farinha. Porque tem pessoas que não podem receber presente, porque quando dá presente, a profecia já sai mecanizada, tudo uma coisa boazinha. Quando tem muito apadrinhamento e Deus usa querendo falar aquela, diz que não fala, porque é amiga e teme muito e prende e não diz a palavra de Deus. E já vem ela disfarçada. Quando eu chegar lá na casa de Aías, que ele sentiu o cheiro do bolo, o cheiro dos pães e vê o cheiro do mel, com certeza ele vai profetizar que Jeroboão vai ser rei sobre Israel e o menino que está doente vai ficar curado. Já vem ela pelo caminho disfarçada, trêmula, porque sabia que ia enganar o profeta, o homem de Deus. Mas ele estava orando dentro da sua casa e diz a Bíblia que veio a palavra do Senhor a ele. Disse: Aías, a mulher de Jeroboão vem te consultar e tu lhes dirás assim e assim. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Já vem ela de caminho afora, quem sabe com a bengalinha mancando, as roupas velhas, o cabelo queimado no vento oriental, disfarçada. E quando ela vai se aproximando da casa do profeta, Deus faz com que o pé dela pese e ela arrasta o pé. E quando ela arrasta o pé, a areia entre a alparca e o solo faz com que rija. A areia no solo, quando faz o barulho, lá dentro ele grita: entra, mulher de Jeroboão, porque Deus me disse que tu vinhas aqui, porque disfarças assim de mim. Crente que vê o céu por dentro, ninguém engana ele. Ele pode ter as visões do corpo, mas ele tem a visão do Espírito. Não se revela em ninguém no corpo, Deus não se revela em ninguém na alma, Deus se revela no Espírito. Oh, glória a Jesus. Porque Deus é Espírito e os que o adorem em Espírito e em verdade. Glória, Jesus. Eu com o corpo, eu entro em comunhão com os irmãos, eu abraço, aperto a mão. Esse corpo aqui tem impressões digitais, esse corpo aqui tem um DNA diferenciado, esse corpo aqui tem uma paternidade, uma mandada diferenciada, tem um documento em cartório diferenciado. Somos diferentes, porque temos DNA sanguíneos diferentes. Mas com a alma eu entro em comunhão comigo. Psique é a vontade de decidir, de querer, de planejar, de aprender, o instinto da sabedoria. Deus não se comunica no corpo nem na alma, mas Deus colocou em nós um espírito.